Que emoção, né? Que coisa boa, que coisa linda, que satisfação poder estar aqui. Obrigada, Elinho. Ele veio nos visitar, né? Que bom. Desejar boa sorte. Que satisfação poder estar aqui, ao vivo e em cores, simultaneamente nos estúdios da Clube FM em 103,1 e também aqui no nosso HR Estúdio Podcast. É o primeiro trabalho que a gente transmite oficialmente aqui, a nossa gloriosa Sala de Visitas da Saúde, num oferecimento de Farmais. Oferecimento de Farmais. Que maravilha, né? E eu agradecendo muito aqui a Farmais pelo oferecimento, por estar patrocinando a nossa Sala de Visitas da Saúde. E hoje, a nossa convidada especial, ela que já é de casa, né? Doutora Graziela já é de casa, está aqui conosco. Doutora Graziela Fernandes, psicopedagoga, especialista em neurofeedback e outras coisas mais que ela mesma vai estar falando para nós, né? Doutora Graziela, que satisfação tê-la aqui. Muito obrigada pelo seu carinho, muito obrigada pela sua visita. Escolhi um tema importantíssimo que é a ansiedade infantil, né? Bom dia e seja bem-vinda. Estreando aqui, ó, o nosso estúdio podcast com chroma key, com toda essa tecnologia. Quem está nos assistindo está vendo a fachada da Clube FM, isso é muito legal, né? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Fabi. Novamente é um prazer estar aqui, um convite mega especial, né, do Elinho, sendo entrevistada por você, que, né, é uma referência e é uma querida, uma sala assim muito especial e que vai beneficiar muito a nossa cidade com informações, né, aonde as pessoas vão estar ali pertinho de nós e podendo aprender e agregar na vida delas. Inclusive, hoje, realmente, eu escolhi um tema que eu acho de extrema importância, que é aonde tudo começa, são nas crianças, né, que começa a questão da ansiedade. Sim. Doutora Graziela, antes de começarmos o nosso tema principal de hoje, que é sobre ansiedade infantil, fale um pouquinho das suas especialidades. Para quem ainda não conhece, doutora Graziela, hoje nós estamos aqui na nossa sala de podcast, HR Studio, em www.radioeclube.com.br, sem o acento no E, e ainda transmitindo simultaneamente para o nosso DAIO 103,1. Se apresente, doutora, fale de suas especialidades, que eu sei que são muitas e que têm ajudado pessoas de várias idades. Ah, mas eu sou jovem, eu posso? Deve. Ah, mas eu já passei dos 50, dos 60, já sou um senhor, uma senhora. Como que o neurofeedback pode ajudar essas pessoas nas suas especialidades? Sim, Fabi, eu sou terapeuta ocupacional há 24 anos, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, há quase 7 anos tenho formação internacional em neurofeedback, biofeedback, estimulação transcraniana, e agora, há um mês e meio, né, fiz a minha formação com equipamentos pela Universidade de Harvard em neuromodulação com luz de LED de baixa frequência. Na verdade, né, o neurofeedback, que é é uma técnica com embasamento neurocientífico e com comprovação neurocientífica, nós, através de eletrodos, fazemos a neuroregulação do cérebro para que ele tenha um funcionamento mais equilibrado. Isso em todo o cérebro. Então, quando eu falo em todo o cérebro, eu estou contemplando tanto competência emocional quanto as competências cognitivas, somado ao biofeedback, que nós trabalhamos, né, sistema periférico do pescoço para baixo, aonde a gente vai, né, fazer a nutrição desde, né, do neurônio, a gente vai tratar do intestino, a gente vai, né, dar uma ênfase também na suprarrenal, que é a liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, a gente faz aí um processo de intervenção sistêmica, né, não só cerebral. Não adianta cuidar só do cérebro, doutora Graziela. Temos que cuidar também do sistema periférico, que engloba o intestino, ou seja, que foi descoberto, né, devido a uma pesquisa, e você estudou sobre isso, nos trouxe sobre isso, sobre ser o nosso primeiro cérebro. Sim, com certeza. É,
dentro, né, das minhas formações, inclusive desta última formação, nós vemos que tudo se inicia no intestino e, através do nervo vago, tem uma comunicação direta com o nosso cérebro. Que legal. Doutora Graziela, então explica para nós sobre a ansiedade infantil. Isso, Fabi, eu acho um tema extremamente relevante, até mesmo porque o Brasil ele é o país mais ansioso do mundo e as pessoas mais acometidas dentro de um processo de ansiedade são as crianças e os adolescentes. E, diante do contexto voltado para a ansiedade infantil, a gente começa a falar desde a criança na primeira infância, pensando que a ansiedade é um sentimento inerente ao ser humano. Nós todos temos uma ansiedade. A ansiedade ela faz parte, né, da maturação emocional infantil da criança, porém, quando ela começa a passar a ser em excesso e começa a impactar a vida cotidiana dessa criança, aí nós temos que nos atentar. Muitas vezes hoje está sendo muito desmistificado a questão da ansiedade, né? As pessoas até brincam e riem de uma condição. Nossa, eu sou muito ansiosa, né? E eu falo muito, ou eu tenho questões de não dormir bem à noite porque eu sou muito ansiosa. Mas, quando a pessoa se percebe, ou percebe no seu filho que tudo começa em casa, né, Fabi? E as crianças, elas têm o espelho dos pais com relação à questão da ansiedade. Então, vale os pais também olharem para si, porque o comportamento ansioso deles, né, tende muito a passar esse comportamento de ensinamento para as crianças. É muito importante dizer que na primeira infância, a primeira ansiedade é a ansiedade de separação. É quando, né, a criança vai ficar longe dos pais, ou seja na escola, ou seja, né, com uma babá em casa. E essa ansiedade, ela faz com que essa criança tenha muito medo de ficar longe dos pais. E isso, até então, é um processo natural e normal, desde que ele não venha acompanhado por sintomas que começam a se tornar persistentes, como vômito. Né, assim, a criança ela começa a apresentar aí um comportamento de querer vomitar, um sentimento de birra constante. Isso até os 2 anos e meio. É esperado que isso aconteça, né? Até mesmo a criança, nessa fase, também não querer falar com pessoas desconhecidas, se sentir mais confortável conversando e se relacionando com pessoas mais da família. Isso até os 2 anos e meio é considerado normal. A partir do momento que passa dessa idade, a gente já começa a precisar se atentar para outras questões que as crianças podem começar a apresentar, como, por exemplo, né, dor de cabeça constante, dor de barriga, sem ter uma causa médica, ok, ali instalada, uma fadiga, porque o excesso de ansiedade ele causa fadiga, uma condição de medo de dormir sozinho, uma questão voltada também para uma irritabilidade, comportamentos repetitivos ou compulsão, tá? Então, os pais precisam ter um olhar bem mais atento, principalmente quando ele se torna frequente, constante e intenso. Se esses sintomas eles persistirem, né, ou mesmo crianças que roem unha, né, crianças muito agitadas, e se esses comportamentos eles Doutora. persistirem de 3 a 6 meses, Sim. Fabi, Uhum. realmente é muito importante ir em busca de um especialista para que possa ajudar, né, essa criança ou esse adolescente também, para que esses sintomas não se agravem a ponto de se tornar um transtorno de ansiedade, a doença da ansiedade. Sim. E um déficit de atenção também pode ser devido à ansiedade ou gerar uma ansiedade? Olha, a ansiedade não causa o TDAH, né, o transtorno do déficit de atenção. Na verdade, a prevalência do déficit de transtorno de atenção
dentro de estudos, ele é uma prevalência maior do que a da ansiedade. Porém, quem tem transtorno do déficit de atenção, com ou sem hiperatividade, ela é um agravamento de um processo. O transtorno de ansiedade, ele é um agravamento de uma condição, né, primária do transtorno de ansiedade, tá? Então, é muito comum, né, crianças, adolescentes e né, adultos que tenham o déficit de atenção ter, né, como comorbidade o transtorno de ansiedade. Sim. Doutora, no caso das crianças com menos de 2 anos, com menos de 2 anos e meio, né, como você citou, naquela parte da birra, aquela criança birrenta, né? Quando que os pais devem, assim, se alertarem? Poxa vida, meu filho faz muita birra. Quando que os pais devem acender aquela luzinha vermelha da preocupação sobre serem crianças ansiosas ou se tornarem, né, Sim, crianças crianças ansiosas. ansiosas? Quando passa de 2 anos e meio a Hum. 3 anos e ela persiste, Até 2 anos e meio, tudo bem. isso, Tá. a 3 anos. Depois disso, né, já se torna excessivo e Uhum. persistente. Isso pode ser tanto, né, uma condição disfuncional da criança ou também dos pais não estarem sabendo lidar com essa birra. Tá. E aí, o mau comportamento dos pais, na verdade, do desconhecimento de como lidar com essa birra, pode fazer com que essa birra se torne persistente por mais tempo. Uhum. Também é importante dizer, né, que crianças muito ansiosas, até mesmo adolescentes, algo que também é muito frequente é a fobia social, né? A condição de muitas vezes a criança começar a apresentar uma recusa, o adolescente, de sair de casa, de começar a evitar ambientes ansiosos, estressores, né? Começa a querer ficar mais em casa ou somente com os pais. Isso também é um excesso de ansiedade, que, se também não tratado, pode vir a gerar a síndrome do pânico. Sim. Tá? E aí, a síndrome do pânico é um excesso de ansiedade somado a um excesso de estresse. O curioso, doutora Graziela, é que nós adultos pensamos e nos preocupamos apenas com a nossa ansiedade. Então, eu estou achando muito pertinente, né? Muito legal podermos abordar isso aqui na Clube, não só no nosso DAIO 103,1, mas agora também na nossa sala de podcast. Para quem está nos assistindo no radioeclube.com.br, sem acento no E, você vai nos acompanhar, ver aí a nossa querida doutora Graziela. E hoje nós estamos nos preocupando com os baixinhos, né, com as crianças e os pré-adolescentes também, né? Doutora, e essa ansiedade, na escola, isso pode gerar também, às vezes, um verdadeiro... Aquela criança que não gosta de estudar, ai, meu Deus, vai chegar segunda-feira, eu vou ter que ir para a escola, ai, que medo, que preocupação, Sim. aquela coisa, aquela ansiedade, Sim. aquele medo da professora. Isso é coisa de antigamente? Não, ainda hoje existem esses casos, doutora? Sim, até mesmo porque isso advém de um processo ansioso, né? Porque um outro sinal de que a criança está com excesso de ansiedade, ela tem um funcionamento que eu falo que é uma mente tagarela, né? É o pensar demais de uma forma excessiva e descontrolada, com uma preocupação tanto de questões relacionadas ao mundo, quanto até as próprias limitações dela. Então, são crianças que se preocupam muito e isso gera medo, né? Então, com relação às questões de limite, ai, eu não sei se eu vou dar conta. Ah, tá bonito o meu desenho? Mas você tem certeza? Se eu não souber fazer aquela conta, Isso, não souber escrever correto. corretamente. Pois é. E isso é uma condição de pensamento. Muitas vezes essa criança é inteligente, porém esses pensamentos intrusivos que vêm a todo tempo e ela não tem o controle sobre esses pensamentos, geram um sentimento ansioso e limitante. Né? Até mesmo porque tem crianças que, às vezes, ao passar, né, de um ano para o outro, elas acabam desencadeando também um processo de ansiedade pelo fato de trocar de professor e ela não ter total segurança no professor que vai vir,
né, logo a medo seguir. de ter que reiniciar tudo, né? Quem serão os Sim, meus coleguinhas de classe, sim. professores e tudo Até mais. mesmo porque, Fabi, existe algo muito interessante que é o mutismo seletivo, tá?